Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para o segundo vídeo dessa preciosidade, dessa maravilhosa obra que é lançamento da editora Ragnos, o Apóstolo do Senhor Crucificado, uma introdução teológica a Paulo e suas cartas. É uma introdução exaustiva do mundo de Paulo, da teologia de Paulo, das cartas de Paulo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, assista, onde eu falei da capa dura, tá? Onde eu falei das folhas que são amareladas, onde eu falei da quantidade de páginas, são 862 páginas, é muita coisa, tá? Onde eu mostrei também para vocês, aqui, ó, o primeiro vídeo, tá? Mostrei o sumário para vocês, sumário completo. Os 6 primeiros capítulos, ele vai trabalhar, é uma parte introdutória, tá? Exaustiva do mundo de Paulo, do contexto que Paulo viveu, da missão de Paulo, o currículo de Paulo, as cartas de Paulo, o evangelho de Paulo, a espiritualidade de Paulo, a teologia de Paulo. Ele trabalha de maneira exaustiva, tá? E ele começa com uma introdução, conhecendo Paulo, que é as perspectivas sobre o apóstolo Paulo, tá? Assista também. Isso aqui é interessante, porque esse livro aqui é o que há de novo sobre o apóstolo Paulo, as suas cartas, a sua teologia, as perspectivas sobre ele, que começou aí nos anos 60, 1960 para cá. Se mudou muita coisa a respeito de Paulo, de seu judaísmo, das suas cartas, do mundo que ele viveu, do contexto que ele viveu e por aí vai. Tudo isso eu mostrei lá para vocês no primeiro vídeo, né? Mostrei a perspectiva do Gorman, do Michael Gorman, assim também como mostrei o currículo dele acadêmico, que é doutor em Novo Testamento, professor de Novo Testamento, com especialização nas cartas de Paulo, na teologia de Paulo, em Apocalipse, no Evangelho de João, tá? Tudo isso eu mostrei no primeiro vídeo. Isso aqui é interessante, né? Você saber. Então aqui, ó, os 6 primeiros capítulos eu mostrei para vocês, que é o contexto que Paulo viveu, tá? E também do evangelho que ele pregou, da sua espiritualidade e da teologia dele. Tá certo? E a partir do capítulo 7, você vai ter todas as cartas dele, em ordem cronológica, segundo Michael Gorman. Começando com a primeira carta aos Tessalonicenses, até Tito. E são 20 capítulos, né? E o último capítulo é um epílogo, Paulo, nosso contemporâneo. Como aplicar Paulo no mundo de hoje, do século XXI, né? Que a mensagem do apóstolo é atemporal. E eu prometi para vocês, no final do vídeo lá, do primeiro vídeo, que eu iria mostrar para vocês a posição dele acerca das cartas de Paulo, né? E ele defende que praticamente... deixa eu pegar aqui, ó. Eu até risquei, rapaz. Ele defende que 11 cartas é de Paulo. 2 ele tem dúvida, tá? Está na página 162. Aqui, ó. Página 162. E eu marquei aqui, ó. Tá? Ele fala aqui, ó. Minhas próprias posições sobre a questão da autoria de cada carta são expostas nos diversos capítulos. Como a maioria dos estudiosos, mudei meu ponto de vista ao longo dos anos, tendo pensado que Paulo pode ter escrito até 13 ou apenas 7 cartas. Para resumir as discussões posteriores, e como mencionado no capítulo 2, mantenho agora a opinião de que Paulo é, em maior ou menor grau, diretamente responsável por 11 das 13 cartas. Mas provavelmente não 1 Timóteo e Tito. Então, para ele, 1 Timóteo e Tito, Paulo não escreveu. Quem escreveu? Ele vai falar.
quando ele comentar 1 Timóteo e Tito. Foi alguém que foi influenciado pela a teologia de Paulo, tá? Ou uma escola paulina, um discípulo de Paulo, que para preservar a memória do apóstolo, escreveu essas duas cartas. Essa é a posição dele. Ah, eu não concordo. Irmão, teologia é assim, é a posição pessoal dele, tá? Pessoal dele. Isso aqui é interessante nós sabermos quando você pega uma obra para ler, tá? E Michael Gorman, ele é fora de série. O cara é uma obra assim, como eu falei no primeiro vídeo, que já entrou como uma das melhores obras que nós temos em português sobre Paulo e sua teologia e suas cartas, tá? Disparado, disparado. Para mim, Paulo escreveu as 13 cartas, né? As 13 cartas. Essa é a minha opinião. Mas o Gorman, ele fala que provavelmente Paulo não escreveu 1 Timóteo nem Tito, tá? E isso tira o crédito? Não, é a posição dele. Isso aqui é interessante, tá? Voltando aqui de novo ao sumário, vamos lá. Deixa eu pegar aqui para vocês, tá? Um dos capítulos, que é muita coisa, gente. Todos os capítulos aqui são exaustivos. Eu mostrei primeiro o capítulo para vocês, que é um contexto greco-romano de sua missão. Tá? O capítulo 2 ele trabalha o currículo de Paulo, do apóstolo Paulo, que trabalha o judaísmo de Paulo, trabalha a cultura grega, que Paulo tinha essa formação, você vê nas suas cartas. Onde ele nasceu, a família dele era rica, ele nasceu em Tarso. Tá? Tudo isso ele vai trabalhar aqui no capítulo 2. Paulo era fariseu, Paulo ele estudou em Jerusalém, enfim, aqui ele vai trabalhar do currículo do apóstolo Paulo, que o currículo do homem é pesado. Pesado. Deixa eu pegar aqui. Todos os capítulos são importantes, né? Deixa eu pegar o capítulo 6, ó. A teologia de Paulo. 12 convicções fundamentais sobre a teologia dele. Tá? Tá na página 228. 228. Eu mostrei para você também as fotos, várias fotos que essa obra vai ter. Maravilhosa. Uma obra que veio para ficar, né? Veio para ficar. Aqui, ó. Capítulo 6. A teologia de Paulo. 12 convicções fundamentais sobre a sua teologia. Ele cita uma frase, todos os capítulos ele vai citar uma frase de alguém. Nesse caso, C.S. Lewis. Ele cita aqui. Aí ele começa, né? Claro que você tem vários pontos fundamentais da teologia de Paulo, mas ele pega 12, que para ele, para o Michael Gorman, é fundamental. Antes de ele começar a trabalhar a teologia de Paulo aqui, os 12 pontos, ele traz aqui, ó, Paulo, o messiânico, teólogo bíblico judaico. Aqui é um excurso que ele trabalha sobre Paulo, né? Você vê Paulo reinterpretando o Antigo Testamento. Reinterpretando o Antigo Testamento. Porque naquela época, gente, não tinha Novo Testamento. Paulo não sabia que estava escrevendo o Novo Testamento. Tá? Então, qual era o texto, qual era a Bíblia que Paulo lia? Era o Antigo Testamento. Tá? De Gênesis a Malaquias. Era a Bíblia dele. Então, ele pregava o Antigo Testamento e reinterpretou o Antigo Testamento. E aqui, ó, nesse excurso, o Michael Gorman traz para nós, tá? Maravilhoso. Não dá para ler, gente, porque é muito grande, né? Eu não gostaria de cansá-los, tá? Acabando aqui, ele volta ao assunto. Tá? O primeiro ponto fundamental da teologia de Paulo: o Deus da aliança de Israel. Deus não quebrou a sua aliança com o povo. Então ele trabalha aqui rapidamente a proposta e os textos ilustrativos, tá? Do primeiro ponto. Tá aqui, ó. Tá? Então, a aliança foi com Israel, tá? O povo de Deus, mas essa aliança se estendia também para os gentios. Né? Paulo vai citar Gênesis 12,
tá? Que Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas. E essa promessa, Paulo explica em Gálatas capítulo 3, se cumpre no descendente que é Cristo. Que através de Cristo todo mundo é abençoado, não só Israel. Segundo aqui, ó, ponto fundamental, o poder do pecado e da morte e a impotência da lei. É o segundo ponto. Tá? Ele vai dar uma pequena introdução sobre o assunto e vai mostrar aqui os textos, vai dar os textos ilustrativos. Tá? Depois, o terceiro ponto, a justiça de Deus, fidelidade a Israel e misericórdia para com os gentios. Judeus e gentios se tornam um povo só, povo da aliança, nova aliança. Você tem, ele fala um pouco sobre o assunto e os textos que corroboram com essa posição, textos ilustrativos. Quarto, a morte salvadora e a ressurreição de Jesus, o Messias. Tá? Paulo interpreta as passagens de Isaías 53, tá? E outras passagens, mostrando que Jesus é o Messias prometido de Israel. Ele é descendente de Abraão, ele é o profeta que Moisés falou que seria maior que ele. Tá? Aqui, ó, quarto ponto. Textos ilustrativos, esse quarto ponto. A messianidade e senhorio de Jesus. A messianidade e senhorio de Jesus. É o quinto ponto. Tá? Aqui os textos ilustrativos. Depois, ele vai usar aqui o termo, né, que ele pega emprestado do N.T. Wright, né? O clímax da aliança. N.T. Wright usa essa expressão. O clímax da aliança é a sobreposição das eras. Tá? Que Paulo acredita que todas as promessas de Deus são cumpridas em Cristo. Tá? Em Cristo. Aqui ele continua. Aqui ele coloca um quadro para você ter uma ideia daquilo que ele está falando, né? Parte 1. Esta era, que para Paulo, essa era, esse mundo está passando. Está passando. A primeira vinda de Cristo, tá? E a era por vir. A parte 2 é a volta de Jesus, que é a nova era, o estado eterno, que é a parúzia de Jesus, a volta dele, e a nova criação, novo céu, nova terra. Que ele explica lá, fala em Romanos capítulo 8, né? Que a natureza está gemendo, esperando a redenção dos filhos de Deus, a volta de Jesus, enfim. Então você tem a era atual e a nova era. A era atual está passando. E a nova era é a eternidade, quando Cristo voltar. Aqui você tem os textos ilustrativos. Tá? O sétimo ponto é a justificação pela graça através da fé. Justificação pela graça através da fé. Tá? Ele explica o que é justificação na perspectiva dele, que eu mostrei para vocês, que é a perspectiva participacionista. Tá? Perspectiva participacionista. Eu expliquei lá no primeiro vídeo. Não vou voltar a explicar de novo por causa do tempo. Tá aqui, ó. É o sétimo ponto. Justificação pela graça através da fé. Tá? Você tem os textos ilustrativos que mostram isso. Paulo citando, falando da justificação. O oitavo ponto, a experiência trinitária de Deus. Apesar que você não vai encontrar a palavra trindade no Novo Testamento, ou trindade na boca de Paulo, mas o conceito está lá. Tá? Então, ele cita aqui alguns textos, né, que corroboram com aquilo que ele fala. O Deus Pai agindo, o Filho, ou melhor, o Deus Pai planejando, o Filho executando e o Espírito Santo aplicando a obra da salvação. Interessante. O nono fundamento. Cruciformidade ou lei do Messias. O que é cruciforme ou cruciformidade? É a vida segundo a cruz. A vida segundo Cristo. É isso. Tá? Aqui você tem textos ilustrativos que demonstram a posição aí, o fundamento que ele está mostrando. Depois, o Espírito como promessa cumprida e esperança garantida, o Espírito Santo, né? Aqui os textos.
11ª, a eclésia, ou a igreja, como comunidade alternativa do povo de Deus. Maravilha. Tá? Você tem os textos. Aí ele coloca aqui uma nota. Ó. Nesta frase sucinta, mas plena, encontramos um esboço bastante completo da eclésia, da igreja, né? Comunidade, como Paulo entende. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode pausa aí o vídeo, por gentileza, para você, se você quiser também, né, ler esses 7 pontos aqui, em relação à igreja, que Paulo entende. Tá? E o último ponto, o 12º, é a volta de Jesus, a parúzia, a ressurreição e o triunfo final de Deus, porque no final Deus vai vencer. No final essa era vai passar, né? Essa era de trevas, essa era da maldade, do mal vai passar e Deus irá triunfar com o seu povo, com a sua eclésia, com a sua igreja. É o ponto final aqui, ó. Tá. Isso aqui é interessante, que você não vai encontrar em nenhum livro sobre Paulo, né? Por isso que é uma obra que vai marcar mais uma obra aí de peso em relação a Paulo e sua teologia. Tá? Aí ele tem uns textos ilustrativos aqui em relação à posição, que Paulo vai citar Coríntios capítulo 15, a primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4, né? Romanos capítulo 8, o famoso Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, sobre a nova criação. E aqui ele traz mais um escurso, né, sobre Paulo. Ele trabalha aqui, ó. Paulo em uma frase. Ele trabalha aqui, ó, a questão, né, os fundamentos do apóstolo Paulo. Aqui ele termina. Todos os capítulos, eu falei na primeira parte, que ele vai terminar. Ele termina com perguntas para reflexão e vai te dar uma bibliografia do capítulo que ele abordou. Nesse caso, uma bibliografia geral e uma bibliografia técnica. Tá? Olha só que maravilha. E a partir do capítulo 7, ele começa a trabalhar as cartas. Só que eu vou mostrar para vocês sobre as cartas no terceiro vídeo, tá? Como ele trabalha. Vamos voltar aqui. Eu anotei muita coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar aqui. Aqui é o capítulo... Qual o capítulo aqui? Deixa eu pegar. O currículo do apóstolo Paulo, que é o capítulo 2, tá? É o currículo do apóstolo Paulo. Ele trabalha a vida acadêmica de Paulo e o que ele sofreu por amor ao evangelho, né? E aqui na página 132, ele vai trazer em detalhes, eu marquei essa página, os sofrimentos apostólicos de Paulo, tá? Que ele relata nas suas cartas. Aqui você tem, ó, textos catalogados, dor e sofrimento generalizado, desgraça pública e dor psicológica, privação física e dor, fadiga de trabalho braçal, punição política e tortura. Esses pontos. Primeiro, você tem um texto, nesse caso, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos de 8 a 13, tá? O que ele relata, que é dor e sofrimento generalizado, que ele fala aqui, ó, último de todos, como se condenado à morte, fraco, como lixo do mundo, a escória de todas as coisas, desgraça pública e dor psicológica, espetáculo para o mundo, tolo por amor de Cristo, mantido em descrédito, insultado, caluniado. Privação física e dor, faminto, sedento, mal vestido, sem teto. Fadiga de trabalho braçal, cansado do trabalho manual, que ele fazia tendas, né? A profissão dele.
punição política e tortura, açoitado, perseguido. Então, ele vai te dar aqui o quadro geral do sofrimento do apóstolo. Para você que quer dar uma aula, para você que quer pregar sobre isso, isso aqui é interessante, né? Ou ensinar. Então, você tem os textos, eu só mostrei aqui o primeiro, tá? Mas aqui, ó. Olha, mais textos aqui, ó. Sobre o que Paulo passava, né? Olha só. Isso aqui, na verdade, é a parte final, né? É o final do capítulo 2, do currículo do apóstolo Paulo. Olha só que interessante. E tem mais coisas aqui que eu marquei aqui, deixa eu ver para vocês. Só um minutinho. Se eu não marquei, aí vai ficar difícil eu ver aqui. Ah, marquei aqui, ó. Uma das posições que o Michael Gorman vai defender aqui é que o evangelho de Paulo, que ele pregava, ia contra o evangelho de Roma. Roma tinha um evangelho, Roma tinha um Quírios, um Salvador, que era o imperador romano. Roma tinha um Deus, Roma tinha um Senhor, tá? Só que o evangelho, o Senhor é Cristo, o Salvador é Cristo, o evangelho, as boas novas é de Cristo, não tem nada a ver com Roma. Então, ele vai falar aqui, ó, esse capítulo é o evangelho de Paulo, que Paulo pregava, capítulo maravilhoso, todos os capítulos são maravilhosos. E aqui, ó, o evangelho teopolítico, tá? Teopolítico, que é o contraste entre o evangelho de Roma e o evangelho de Paulo. E aqui você tem vai te dar um quadro interessante, tá? Para provar aquilo que ele está falando, né? Aqui, ó, o vocabulário do evangelho teopolítico de Paulo. Inclusive ele tem uma obra sobre isso, né? O Michael Gorman, que não foi traduzido para o português. Aqui você vai ter os termos gregos, nesse caso, ó, evangelion, ou evangelizomai, tá? Traduções comuns em português, que é boas novas, evangelho, proclamar boa nova, tá? E aqui você vai ter o significado em contexto judaico. O que significa isso? Boas novas da salvação de Deus, anunciar as boas novas da salvação de Deus. E o significado, aqui que está interessante, aqui que é interessante, o significado em contexto greco-romano mais amplo, tá? O que significava esse termo evangelho para Roma? Significava aqui, ó, as boas novas da vitória militar ou do nascimento, reinado do imperador, anunciar a beneficência do imperador. Olha só. Interessante, né? Aí o segundo termo grego, Kyrios, que é Senhor. O significado no contexto judaico, Yahvé, Deus. E o significado no contexto greco-romano. Senhor é mestre, governante, imperador, o título, que era um título imperial. Então, quem era o Kyrios para o Império Romano? Era o imperador. Então, veja que se você afirma que o Kyrios é Cristo, você está entrando em uma briga com o Império Romano. Porque para Roma, Cristo não era o Senhor. Ele foi um condenado à morte, crucificado, era um malfeitor. O Kyrios era o imperador. Paulo, não. O Kyrios é Jesus, é o Senhor, o Deus crucificado. Ele continua. Mais termos gregos. Essa obra, gente, é fantástica. Eu não estou mostrando nem 1% dessa obra, por causa do tempo. É muita coisa boa. Todos os capítulos são exaustivos e maravilhosos. Aqui, os termos gregos, soter, ou soteria. Aí a tradução em português, salvador, salvação. O significado dessa palavra no contexto judaico, que é Deus como libertador, salvador, libertação, salvação de Deus. Mas no contexto greco-romano, essa palavra soter, soteria, salvador, salvação, significava o imperador como salvador político
era imperial e resultados da vitória militar. Tudo isso aqui é comprovado por escavações arqueológicas em relação ao Império Romano. Tá? A palavra Basileia, que em português é reino, domínio, em contexto judaico é reino de Deus, reinado, mas no contexto greco-romano é reino, império, domínio imperial, era e por aí vai. Haris, que é a palavra graça, tá? Num contexto judaico, significa graça divina, humana, compaixão, benevolência, favor, enfim. E aqui você tem o significado da palavra graça no contexto greco-romano, né? É benefício, presente, generosidade, beneficência, beneficência imperial, né? Do Império Romano, a graça que o Império dava aos seus compatriotas. A palavra Irene, que é paz. Pistes, fé. Eleutéria, liberdade. Dikaiosiné, justiça, tá? Que para Roma era justiça romana. Doxa, que é a palavra glória, honra, tá? Que para o Império Romano é o esplendor, o poder eterno, é a fama de Roma, estima social, entre a elite, elogios e por aí vai. Tá? A parúzia, que é a segunda vinda de Cristo, né? Que Paulo aplica isso. Mas para Roma, a parúzia era a chegada imperial, oficial, visita, presença, revelação do imperador ou a revelação de uma divindade. Veja que interessante. Veja que maravilha, né? Então, eu marquei aqui essa página para vocês verem que o Evangelho de Paulo é totalmente contra o Evangelho de Roma. Esse é um ponto que ele defende aqui, tá? Vamos pegar aqui mais algumas coisinhas. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Vamos pegar aqui, ó. Aqui já mostrei o capítulo 6 para vocês. As cartas de Paulo. O Evangelho de Paulo. Vamos pegar o Evangelho de Paulo, vai. 174, a página. 174. Tá aqui, ó. Evangelho de Paulo, as boas novas do Cristo crucificado e ressurreto. Ele cita aqui uma frase. Ele cita uma frase de Ernst Käsemann, a frase maravilhosa, né? A cruz é a assinatura daquele que ressuscitou. A cruz é a assinatura daquele que ressuscitou. Aí você tem o Cristo crucificado, ressuscitado. Ele começa. O Evangelho no credo e no texto. E sempre aqui embaixo você vai ter as notas de rodapé. Tá? Aqui ele vai citar vários textos das cartas de Paulo. Ele vai destacar, ó, Romanos, sobre o Evangelho, tá? Ou sobre Cristo se entregar por nós. Que o Evangelho é Cristo, é uma pessoa, né? Depois ele vai falar aqui, ó, tomado em conjunto, esses textos indicam que um esboço do Evangelho paulino destaca certos pontos chaves na história de Jesus e seu significado. Ele vai dar aqui os pontos. Primeiro ponto, a promessa divina anunciada pelos profetas. Primeiro ponto. Segundo, a vinda de Jesus como cumprimento da promessa divina. Terceiro, o status de Jesus como filho de Davi.
e Filho de Deus, o que implica status real e messiânico. A morte de Jesus por crucificação como dom de Deus e a doação de Jesus por si mesmo. A ressurreição de Jesus por Deus, a posição de Jesus como Senhor, o retorno de Jesus em um futuro dia de salvação e ira, a exigência de uma resposta humana, fé, confissão do senhorio de Jesus, serviço a Deus, os efeitos da morte e ressurreição de Jesus para aqueles que creem, o derramamento do Espírito Santo, o perdão dos pecados. E são os efeitos, né? A libertação do pecado e do presente século mal, justificação, redenção, libertação da ira vindoura. Olha só que maravilha. Tá? Isso é o Evangelho de Paulo. Aí ele continua aqui, ó. Tá? Afirmações e elaborações do Evangelho em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, onde Paulo vai falar um discurso apologético sobre a ressurreição de Cristo. Tá? Olha só que interessante aqui, ó. Afirmação: Cristo, o Messias, morreu. Morreu por quê e por quem? Pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Ele foi sepultado, ele foi ressuscitado. Quando? No terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Tá? Ele se manifestou, aí tá aqui, ó. Ele se manifestou para isso, depois para isso, então para tá. Ele vai citando aqui. Interessante, né? Depois ele continua aqui, ó. A narrativa principal de Paulo. Tá? O evangelho que Paulo pregava. O drama da história de Cristo, em Filipenses 2, de 6 a 11. E é interessante as subdivisões, né? Dá até para você pregar. Ele coloca uma subdivisão aqui interessante sobre aquele famoso texto de Filipenses 2, né? Da humilhação à exaltação. Primeiro ato, ele coloca aqui, ó, ato 1, humilhação, versículos de 6 a 8. Tá? Onde Cristo abriu mão, tá, das benesses celestiais por causa do ser humano, por causa de nós, do mundo. Aqui, ó, posse do status. Ó, embora Jesus, o Messias, sendo Deus, tá, ele não se apegou a isso, ele não se agarrou a isso, que é a parte B do versículo 6, renúncia de sua posição. Ele não considerou essa igualdade com Deus como algo a explorar para seu próprio benefício. Depois aqui, ó, o esvaziamento de si mesmo, tornando-se servo, versículos 7 a 8. Tá? Ele fala aqui, ó, mas esvaziou-se, assumindo a forma de servo, isto é, nascendo como ser humano. Você tem a encarnação e você tem a morte. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí você tem o segundo ato, exaltação, os versículos 9 a 11, tá? Que é a vindicação divina. Versículo 9, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Não é de todos os nomes, é de todo o nome, é singular. Qualquer nome, em qualquer época que tiver em evidência, o nome de Cristo é maior. Depois, ó, o reconhecimento universal, que é os versículos 10 a 11. Eu gostei muito dessa subdivisão dele, né? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Interessante, né? Aí ele continua aqui, ó, explicando, tá, detalhando o evangelho que Paulo pregava. Ele detalha, gente. É uma introdução exaustiva à história da fidelidade e salvação de Deus. Olha que maravilha. O evangelho, isso aqui eu mostrei para vocês, né? Teopolítico, mostrei para vocês ali. Os benefícios do evangelho para aqueles que creem, tá? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para você. Ó, embora em essência essa realidade seja uma só, é útil considerar algumas das várias imagens que Paulo usa para descrever a experiência polivalente da graça oferecida no Evangelho. Esses benefícios incluem o seguinte: justificação. Tá? O que o Michael Gorman pensa sobre a justificação? Para ele, ser justificado é ser restaurado a um relacionamento de aliança correta com Deus,
E ao fazê-lo, torna-se, e ao fazê-lo, tornar-se parte do povo justo, digno de Deus, antecipando a absolvição do dia do julgamento final e a salvação. Cristo é a fonte de justiça e participação dos crentes na justiça salvadora de Deus. Aí cita os textos. Então, esses são os benefícios, né? Reconciliação e paz, perdão, redenção, libertação e liberdade. Essa é a mensagem de Paulo, o evangelho dele. Nova vida ou constante ressurreição, incorporação ao povo de Deus. No sentido espiritual, nós já fomos ressuscitados com Cristo. Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 3. Depois, o dom do Espírito, a certeza do amor de Deus, santificação, libertação da ira, salvação, ressurreição corporal e vida eterna, glorificação. Olha os benefícios. Tudo isso Paulo fala nas suas cartas. Tá? E aqui termina. Você tem perguntas para reflexão, como todos os capítulos, né? A bibliografia geral que ele vai dar sobre o assunto que ele abordou e uma bibliografia técnica. Tá certo? Maravilhoso, maravilhoso. E o capítulo 5 ele vai tratar da espiritualidade de Paulo. Participação e transformação em Cristo. Tá? Maravilhoso também. Tá? Ele trabalha de forma exaustiva. Exaustiva. Tá? Todos os capítulos, todos os assuntos. E aqui eu termino esse vídeo, o segundo vídeo. O terceiro vídeo eu irei mostrar para vocês como ele trabalha as cartas, né? Vou pegar algumas cartas e vou mostrar para vocês como ele trabalha. Tá? Dando aí a introdução, contexto histórico, cultural. É maravilhoso. É uma obra que veio para ficar. Veio para ficar como uma das melhores obras sobre o apóstolo Paulo, sua teologia e suas cartas. Tá certo? E se vocês gostaram do segundo vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações, querendo Deus.